Essa é uma péssima semana para ser ministro Alexandre de Moraes. Fux mostrou a que veio. O ministro prometeu e entregou. Olha aí, assiste comigo que vale a pena. Conversando com um advogado hoje mais cedo, que está aqui em Brasília, acompanhando o julgamento, ele me falava que eles tinham uma leve expectativa ou esperança até de ter algum pedido de vista do ministro Fux durante o julgamento, mas na visão deles, desse advogado, conversando com outros, ele fazendo esse relato para mim, eles disseram assim, mas o ministro Fux queimou essa nossa expectativa ontem, no outro julgamento, no julgamento da Débora, aquela que é acusada também no inquérito do golpe, que ficou conhecida porque pichou a estátua que fica ali em frente ao Supremo, mas ele estava falando quase que... ele estava fazendo uma auto-ironia. Tipo assim, a gente não tem mais para onde correr, Sadi. Ninguém mais acredita, ninguém nunca acreditou, mas até quem tinha ali algum tipo de esperança, qualquer restinho de esperança, essas esperanças acabaram ontem com o ministro Fux usando o seu pedido de vista no outro julgamento. Não sobrou nada para esse da primeira turma. Estou falando isso, Otávio, porque a gente sempre repete aqui, esse julgamento já é dado como favas contadas. No âmbito jurídico, ninguém tem uma expectativa no núcleo Bolsonaro de que Bolsonaro saia sem uma condenação ao fim desse processo. A única saída que sobrou aqui para Bolsonaro é uma saída política. Opa. Gente, isso aqui é extremamente interessante, hein? Tinha uma expectativa de que o julgamento terminasse até setembro, inclusive durante a presidência do ministro Cristiano Zanin na primeira turma. O Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma, né? Mas o que está acontecendo? Além do barulho político causado pela reportagem importante da revista Veja, né? Do eventual questionamento, né, à delação do Cid, os ministros não descartam um pedido de vista do colega Luiz Fux. O que é do jogo, é do game. Luiz Fux tem externado para os colegas da primeira turma, eu conversei com 2 integrantes do Supremo que estão acompanhando os depoimentos, né, e a evolução do caso, e eles disseram, Daniela, ele tem externado certo incômodo, em especial com o papel do Cid, da delação do Mauro Cid. O que ele fez, inclusive, de público, durante ali a primeira fase da aceitação da denúncia, o que levou o processo a essa fase aí, da prestação dos depoimentos. Então, a ideia era que isso acabasse até na presidência de Cristiano Zanin, talvez não se conclua, né? Por quê? Porque há a possibilidade de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que é do game. O resto da turma está acompanhando com bastante coesão, entende que até aqui o que sobressaiu das provas juntadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal é muito robusto, que os depoimentos prestados não conseguiram combater nenhum tipo de evidência formal, prova, que há ainda no depoimento deste personagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a admissão de que houve o debate do que ele chamou de alternativas para a derrota à eleição, mas na democracia, no Estado de Direito, quem perde a eleição sai, não busca alternativa. Buscar alternativa em si já é a admissão de algo, eu não sei se vou usar a palavra aqui, ilícito, mas de algo que vai ser explorado sim pela acusação durante o julgamento e que encontra lastro nas falas dos integrantes do Supremo Tribunal Federal até esta fase do julgamento, inclusive durante a aceitação da denúncia. Pois bem, para concluir a apuração, se houver pedido de vista, o julgamento deve ser concluído entre setembro e outubro, muito mais rápido do que se imaginava, porque o ministro Alexandre de Moraes adotou um ritmo ensandecido, né? O ministro fez 52 audiências em menos de 2 semanas e ainda encerrou os depoimentos em 3 audiências, esses depoimentos aqui colhidos junto aos réus da ação penal. Isso possibilita ainda fechar em 2025, né? Estamos em 2025, que era a meta entre setembro e outubro. Se não for Cristiano Zanin, quem preside o andamento, quem marca as sessões, por que é importante eu estou falando da figura do presidente, né? Porque para além do relator ter de dar o ritmo do processo, você precisa ter um presidente que marque as sessões de acordo ali com o que se espera de celeridade para o caso. Quem sucede Cristiano Zanin? Senhor presidente, egrégia corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé.
E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4 diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos assim num momento em que é preambular, o Ministério Público se desenvolveu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim. Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecer o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas, realmente, eu vejo que, nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. É gravíssimo. Essas contradições do Cid, hoje teve mais um capítulo ridículo, que foi o PGR perguntando quando encontraram a tal minuta na casa do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, vocês que colocaram isso no inquérito, imprimiram o inquérito, né, o advogado tirou cópia, ou até o estagiário, né, mandou para mim, estava lá em casa que eu estava lendo aqui no Lago, pô, tá no inquérito de vocês, está nos autos de vocês. Então, assim, parece até aquela piadinha lá do Chaves e do Chapolin, né, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito no meio político, porque tal qual aconteceu com Trump, ele não foi salvo em virtude do brilhantismo dos advogados, em que pese eu até achar que estão fazendo o melhor trabalho possível ali, o doutor Paulo Bueno, o doutor Vilardi, entre outros, mas o julgamento é totalmente político. E aí o Trump ele foi salvo pelo gongo, que foi a eleição. Se o Trump não tivesse sido eleito, ele ia tomar algumas centenas de anos de cadeia. Os cálculos que se faziam das penas somadas, que poderia chegar a todas as acusações do Trump pelos Estados Unidos inteiro, passava de 300 anos, né? Então, e qual é o gongo do Bolsonaro? Ser salvo pelo gongo do Bolsonaro, eu só enxergo uma maneira, que são as sanções vindo aqui dos Estados Unidos. E é por isso que a gente tem trabalhado nisso daí de maneira intensa, né? Agora aqui nos Estados Unidos, que eu tenho mais liberdade do que qualquer pessoa no Brasil, onde você não pode nem fazer piada, a gente consegue até ser mais vocal do que sendo um parlamentar do Congresso brasileiro, porque a todo momento fica a espada do Moraes em cima da tua cabeça. Eu, até 2 meses atrás, não era investigado de nada, parecer do PGR dizendo que a minha atividade aqui é totalmente lícita, e bastou o Marco Rubio dizer que estava analisando sancionar o Moraes, que aí eles abriram um inquérito contra mim, né, porque sabem que eu me encontrei com o deputado Corey Mills uma semana antes dele fazer a pergunta ao Marco Rubio no Congresso americano. Então, dessa maneira, a gente está tentando levar para frente. Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam que sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleito uma direita permitida, o que fica longe de atender aos anseios populares, onde significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. E esse é o principal problema. É que o sistema, ele não... Quando essas pessoas, esses atores, seguem no protagonismo, a gente não tem a possibilidade de colocar o interesse público em primeiro lugar. Para isso daí ser feito, a gente tem que ter pelo menos uma eleição democrática, né? Isso significa colocar o Bolsonaro na eleição. E finalizando, não é porque é o meu pai, mas é porque é o líder da oposição, o cara que lidera as pesquisas. Se isso não acontecer, se nós não tivermos sucesso em ter uma eleição livre, a gente vai tirar uma foto em 2026 e mandar para o mundo inteiro uma foto muito semelhante da Venezuela, quando a Maria Corina, que é de esquerda, tentou sair candidata e tomou 15 anos de inelegibilidade.
que ela fez? Colocou como preposto dela o Domingos Gonzalez e acabou sendo eleito porque ele lá teve a oportunidade de fazer uma contagem paralela dos votos, porque tem voto impresso. O Brasil nem isso tem. Então o Brasil hoje está numa situação pior do que a Venezuela. O Bolsonaro lembrou, inclusive, muito bem isso durante o depoimento dele, falando, né, que se tivéssemos um sistema igual ao do Paraguai ou da Venezuela, basicamente não teria ocorrido o 8 de janeiro. Que 8 de janeiro foi o quê? Foi uma revolta em virtude da obscuridade e do tapetão que foi essa eleição, onde Jair Bolsonaro sequer podia relacionar Nicolás Maduro ao Lula, né? Para fazer live tinha que sair de casa, não pôde mostrar a imagem das maiores manifestações de rua de toda a história do Brasil em favor de um político, e assim por diante. Mas, né, o ser político, para acordar, às vezes é complicado. Tá? Eu não sei se todo mundo está entendendo que é isso aqui que eu falei que está em jogo. Né? Não é se o Bolsonaro vai ser candidato ou não, mas é toda a democracia brasileira. Se o Bolsonaro não pudesse ser candidato, né? Você falou, pô, a gente vai ter uma eleição aqui como se fosse Venezuela, uma foto estranha. Mas você não considera a possibilidade de você ser candidato? Eu estava até agora conversando com o Rafael Nogueira. Eu falei, pô, Rafael, vou ter que entrar aqui na gravação, a gente vai fazer entrevista com o Eduardo. Ele falou, pô, boa entrevista com o meu presidente. E eu falei, pô, você considera mesmo essa possibilidade? Como que você vê isso? Herbert, é uma pequena possibilidade, por quê? Mas tem a possibilidade. Eu toparia esse desafio, tá? Inclusive já tive algumas conversas com meu pai nesse sentido, e ele nunca me desautorizou. Inclusive meu nome deve vir em pesquisas futuras, né, do Paraná, acho que até encomendada pelo próprio Partido Liberal, vamos ver como é que vai sair isso, porque já teve uma da Genial Quest que se adiantou, e mostrou lá, né, a chamada de uma das matérias da imprensa. Todos ganham de Lula, exceto Eduardo. Então, assim, a Michele, o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, todo mundo, menos Eduardo. Aí eu falei, para quem sabe ter leitura de cenário, vi que isso daí é algo positivo para mim, né? Mas, enfim, mas por que eu acho que é difícil? Porque para eu sair candidato, o sistema não pode me derrubar. Então a única maneira que eu vejo disso acontecer é se saírem as sanções. Saindo as sanções e eu podendo me candidatar, significa que Jair Bolsonaro não está preso. Consegue compreender que uma coisa vai puxando a outra? Então, na minha visão, o cenário que eu coloco é de Moraes sancionado, os outros ministros da corte acalmando ele, e a gente tendo uma possibilidade do Jair Bolsonaro sair candidato em 2026. Ele mesmo passou por um processo de amadurecimento muito forte quando sentou na cadeira da presidência, etc. Eu acho que ele conseguiria ter muito mais até inteligência emocional, melhoria da comunicação, parar com aqueles quebra-queixos todo dia saindo para ir para o trabalho. Enfim, muita coisa que ele percebeu, que ele percebe agora, né, que ele saiu da presidência, que estavam erradas, né, foram condutas que ele mesmo faz uma avaliação, uma reflexão, e coloca a mão na cabeça para dizer que ele mudaria no futuro. O Trump é a mesma coisa. O Trump falou isso nem um mês antes da eleição, numa entrevista para o Tucker Carlson, que ele fica lá mais de uma hora com o Tucker, e ele chega a falar isso, né, dizendo que no primeiro mandato ele não estava preparado, mas que agora ele estaria. Vejam só, né, ele com 73 anos de idade, presidente da maior potência econômica e militar do mundo, dizendo que não estava preparado. Enquanto que no Brasil, quantos querem ser, né, candidatos a presidente? Mas, enfim, então, Moraes sancionado significa dizer que há uma chance grande do Bolsonaro sair candidato, e essa chance, né, acaba me dando a tranquilidade e o conforto de retornar para o Brasil sem que eu seja mais uma vítima do regime ditatorial brasileiro. E aí eu poderia me candidatar ao Senado. Esse, para mim, seria o cenário ideal. Mas, se os caminhos da vida, porque nem sempre o que a gente planeja a gente consegue alcançar, né, nos levarem a momentos a caminhos diferentes, e ele me apoiar, certamente eu sairia candidato, sim. Antes do Bolsonaro, a gente nunca viu diminuição de imposto. Eu, particularmente, não me recordo quando no Brasil a gente teve um presidente que reduziu imposto. A primeira vez que aconteceu isso foi quando chegou o Jair Bolsonaro e ele chancelou o Paulo Guedes, né, aquele negócio porteira fechada, uniu o Ministério do Planejamento com Fazenda, super-ministro da Economia, e aí veio uma visão liberal onde as pessoas que não têm noção
das teorias que circulam, né, de keynesianas, de Mises, de Hayek, etc., elas começaram a atender muito até para o lado quase anarcocapitalista. Aquele negócio, tem que privatizar tudo. Mas se privatizar tudo, você pode cair na mão de um Jorge Soros. A nossa diferença com o Lula é que o Lula quer um Estado grande, gigantesco, para ele poder se perpetuar no poder. É o desenho que ele faz. Agora, o nosso lado, a gente não quer um Estado gigantesco, igual o Lula prega, a gente quer algo menor, mas não a inexistência do Estado. Então, o que é importante no nosso discurso? É a gente ter uma intelectualidade para construir um projeto de país onde seja definido o que é o Estado mínimo. Né? O próprio Milton Friedman tem um vídeo dele em que ele fala o seguinte: olha, o Estado serve para regulamentar a propriedade privada. E aí ele começa a citar como exemplo o seguinte: todo mundo sabe, quando eu coloco uma cerca em volta da minha casa, que essa daqui é a minha casa, é meu território, tá, é minha propriedade, isso daí é fácil de dizer. Mas e um avião que passa aqui na minha cabeça? Aqui em cima, a quantos metros para cima eu posso exigir o meu direito de propriedade? Será que eu posso exigir desse avião que acabou de passar aqui por cima da minha cabeça um pedágio dele? Ou será que isso já foge da minha propriedade? Então, esses são os debates que eu acredito que têm que ser aprofundados na direita e virar aquela primeira página de euforia que ocorreu em 2018 com a eleição do Bolsonaro, quando ele foi eleito sem nenhuma estrutura embaixo dele. Porque se você for analisar, todos os partidos têm um projeto de nação. PCdoB, PT, etc. Muito em virtude da fundação dos seus partidos. Né? Perseu Abramo, era o que o PL deveria fazer, e até onde eu sei, isso está embrionário, está por conta muito do senador Rogério Marinho, para definir o que a gente quer enquanto país na modalidade, no tema energia, no tema infraestrutura, no tema relações internacionais. A gente tem que estar preparado porque a expectativa de poder agora é real. A gente pode talvez entrar numa próxima eleição e chegar a ter de novo a presidência. E aí, o que você vai fazer? Porque quando você entrar na vida de presidente, acabou. Você não vai ter mais tempo de parar para estudar teorias, ver o que é, o que não é. Você tem que estar com tudo pronto. Então, nesse aspecto, eu tenho olhado muito de perto o J.D. Vance. Por quê? Porque o vice-presidente dos Estados Unidos, ele está se declarando e se mostrando como um pós-liberal. E aí eu quero ver com profundidade o que é esse pós-liberalismo. Onde é que fica essa questão de Estado mínimo? Né? Porque, no final das contas, todos os países utilizam de protecionismo. Né? As próprias tarifas do Trump são um reflexo disso. Outras privatizações que a Espanha não deixou ocorrer, também por conta disso. Quando o Macron senta o pau no Brasil, né, ele tem muito medo do nosso produto agrícola entrar lá. Por que eles vão pregar liberalismo para nós, para o vinho francês entrar aqui, e quando a nossa soja vai entrar lá, ele quer falar de tarifa, de imposto de importação? Então, acho que esse é um debate que a gente tem que ter e chegou o momento. Né? Já não dá mais para você chegar à presidência sem ter esse tipo de bagagem. E eu finalizo achando muito interessante o próprio movimento que o Jair Bolsonaro tem feito. Que ele está muito mais maduro hoje em dia. Poxa, ele sentou com o Aldo Rebelo. Eu estou comparando o Aldo Rebelo com o Bob Kennedy. É aquele cara que sempre foi de esquerda, né? Mas que você, quando começa a pensar num projeto de país, você vê algo positivo ali. Ou alguém vai discordar que ele é um nacionalista e que seria uma excelente pessoa para proteger a Amazônia, para falar de recursos naturais, bem conectado inclusive com as Forças Armadas. E aí eu vou torcer o nariz para ele porque, poxa, 10 anos atrás ele era do PCdoB? Não. Eu assinei a frente parlamentar do deputado do PCdoB, Márcio Gerri, frente parlamentar para exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Até porque é difícil você conceber, né, que vem uma reserva de petróleo gigantesca da Venezuela, beira ali, passa pela Guiana, aí quando chega no Brasil acabou? Calma aí, né? E além do mais, se tiver algum tipo de acidente, se realmente for a intenção deles preservar o meio ambiente, se tiver um acidente e vazar petróleo no mar, esse petróleo não vai correr para dentro do rio. Isso nunca ocorre. É sempre do rio para o mar que corre a água. Né? Então, é focar, é o que eu falei naquele vídeo, né, que é focar no que há de positivo e tentar aglutinar, porque a gente não vai eliminar, né, as pessoas. Isso não vai ser um maravilhoso mundo da direita. Né? Inclusive, a gente prega muito pelo contrário. Né? Nós é que somos os pacifistas que defendem as liberdades. Então, acho que é por aí. O Ernesto tinha uma frase muito boa, só para encerrar minha fala, que ele falava: eu não sou a favor nem do Estado mínimo, nem a favor do Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. O mais importante é o seguinte, os aliados de ocasião,
Eles vão querer se aproximar muito para tirar proveito político-eleitoral, né? E caso tenha o sucesso em ser eleito, no dia seguinte viram as costas. É o famoso caso dos traíras. Cara, o remédio para isso daí primeiro, é você saber identificar quem são essas pessoas, mas isso é muito difícil, né? Você imagina só, você, candidato a presidente do Brasil, você tem que percorrer os 27 estados. Poxa, eu não sei qual é a realidade política desse ou daquele estado. E, invariavelmente, vai colar um desses caras aproveitadores, né? Eu acho que o principal é o eleitor estar esclarecido e conseguir se informar através de fontes confiáveis quem são as pessoas, né? Porque na época da eleição sempre rolam diversas listas. E, enfim, isso daí para mim acho que seria o mais complicado. O teu problema, Arthur, é que você está à frente do tempo. O Brasil é uma terra que sempre está algumas décadas atrás, né, nesse debate teórico e das ideologias. Então, enquanto a maioria do mundo está entre conservadores e liberais, vamos assim dizer, o Brasil ainda tem aqui que lutar contra o comunismo. E nessa luta, né, acaba que a prioridade, quando a prioridade é a preservação das liberdades e evitar que os comunistas se perpetuem no poder, isso daí faz com que ocorra até essa união entre liberais e conservadores, coisa que não ocorre nesses países que já sofreram com o comunismo, já viraram a página do comunismo lá atrás, que é o caso principalmente da Polônia, os países aí do leste europeu, né? Romênia, Hungria e etc. Então isso daí é o que eu pontuaria. Eu sei que quando a gente evoluir enquanto país e não houver mais quem dê ouvidos a esse pessoal radical da esquerda, né, a gente vai naturalmente, né, entrar ali em discussões mais aprofundadas com o pessoal liberal. Mas no momento, como o pêndulo está muito para o lado dos comunistas, muito para o lado do socialista, né, imposto alto, etc., acaba que o discurso contra esse pessoal é muito semelhante, né, na parte econômica dos liberais e dos conservadores. E é por isso que eu falo, à medida que nós tivermos um amadurecimento de um projeto de país, etc., você vai começar a perceber que nós não somos anarcocapitalistas, né, que nós defendemos um Estado mínimo, mas falta a nós definir isso daí, inclusive com a ajuda de outras pessoas, né? Não sou eu sozinho que vou dizer o que é ou o que não é. É por isso que eu falo, eu aprendo com os outros, eu não preciso reinventar a roda no Brasil. Estou olhando de Vance, né? Dou uma olhada ali para o Milei também, né? Mas o Milei não muito por essa questão teórica, mas como exemplo de sucesso de resgate de um país que estava na lona, que é o caso da Argentina, mas eu vou mais ou menos por aí. Não sei se te respondi muito bem essa pergunta. Respondeu, tá ótimo. Não vou te botar mais em situação difícil, não. É que eu não tô querendo cair na porrada com ninguém agora. O momento não, agora... Deixa que a gente cai. O momento agora eu não tô olhando para fazer, né, essa limpeza, né? Eu tô no momento de focar no positivo. Ó, converge comigo nisso aqui, então bora nessa pauta, vamos embora. O Vitor Orbán, ele deu uma palestra uma vez no CPEC, uns 3 anos atrás, muito interessante, que ele dá os 12 passos de combate ao comunismo. E o 9º passo, se não me engano, é um que se chama Tenha Aliados. Foque no positivo. E ele dá como exemplo o Papa, que naquela época era o Papa Francisco. Ele deixa subentendido que ele tem várias críticas com relação ao Papa Francisco, né? Mas ele diz que o Papa estava apoiando o acolhimento de refugiados ucranianos e que isso convergia para o pensamento e a mentalidade dos húngaros. Então ele falou, por que não eu somar esforços junto com o Papa para receber esses ucranianos da melhor maneira possível aqui na Hungria? Então ele falava mais ou menos nesse sentido. E é o exemplo mais longevo, né, de líder de direita no poder, tá? Desde 2010. Cara, essa questão da formação de chapa, de aliado, traíra, eu vou até passar um pano pro Eduardo, até para outros aí, que essa questão sempre rola, bom, o cara fechou com traíra, e eu mesmo já ouvi muito isso. Pô, fulano vem aqui e fecha com esse cara e todo mundo aqui sabe que é traíra. O que acontece é que, às vezes, a pessoa que está ali no dia a dia do município, de uma região, ela conhece mais a fundo certos candidatos, certos elementos que vão se aproveitando da política. Então fulano nunca foi, sei lá, com esse perfil conservador, mas agora é onde o cara vai lá, se veste disso e entra. O que acontece é que as pessoas que estão na posição da articulação mais em cima, como o da Eduardo, Valdemar Costa Neto, entre outros, cara, na hora de você montar a chapa, você não consegue, pela própria qualidade geral
do que existe, você não consegue fazer um grande filtro. Então sempre vai ter vagabundo na chapa, não tem como. Até o pessoal que é da direita, conservadora, que espera chegar a 2026 e falar, porra, finalmente vai ter uma chapa pura, um negócio bacana, só com gente legal, porque a gente aprendeu a lição. Cara, não tem esse material humano. É impossível. Uma grande, não é pouca gente, é uma grande porcentagem daqueles que vão compor todas as chapas de 2026 vão vir desse meio que era meio centrão e agora veste uma roupinha de conservador e vai. E não tem como evitar isso. Não tem como, porque esses caras têm voto, esses caras têm estrutura formada. Então é muito difícil você criar as próprias estruturas. Demora. Você criar as tuas estruturas políticas, o teu sistema político é uma coisa mais demorada. E esses caras conseguem fazer isso porque eles já vêm construído antes. Então, a gente chega numa região para montar a chapa e já tem os caras ali meio que prontos, negociando com o bolo meio pronto, e você vai lá e fala, caramba, puta, eu preciso montar a chapa aqui, o cara já tá com a farinha, já tá com o fermento, eu preciso botar o sabor. Ou eu boto o sabor e levo aqui no empate, ou seja, monto uma chapa mais ou menos, mas a gente consegue voto e entra, ou eu vou falar o quê? Falo que não, e ele vai fechar com o outro e não ganha nada nessa região. Então, cara, ou vai perder de 4. Mais ou menos numa eleição, quando você monta a chapa, é melhor do que não ganhar nada, porque pelo menos com mandato no teu partido, você consegue ainda negociar uma porrada de coisa. Sem mandato você não negocia nada. Então existe esse ponto da prática que é sempre complicado, sempre decepciona o eleitor que não está acostumado e que acha que é fácil você fazer uma escolha. Não, esse cara aqui estava fechado com outro fulano lá, que era tucano, sei lá, agora ele quer ser do pé. Cara, não dá para fazer esse filtro todo. É muito difícil. Isso é uma briga até... transição. É uma briga até da esquerda, né? A esquerda reclama da mesma coisa, porque é justamente isso. O centrão vai pra lá e pra cá e as pessoas... Fala, Eduardo. Mas isso daí é igual a atividade policial, né? Tem como o policial sair para trabalhar e ter a certeza de que vai voltar para casa? Não tem. Mas tem como ele reduzir os riscos, que no caso do policial o quê? É treinamento. Ele cria memória muscular, fica bom de tiro, se protege melhor. Não é certeza que ele vai sobreviver no combate, mas ele entra com mais chances. No nosso caso, o que é o treinamento? É fazer formação de base. Essa é uma crítica que eu fiz muito internamente no PL, que é o quê? Utilizar o dinheiro da fundação. Você tem vários outros movimentos, eu não vou citar aqui, mas que caras que estão organizando. Os caras fazem formação de 2, 3 mil pessoas. Esse trabalho vai dar resultado daqui a 3, 4, 5 anos no médio prazo. São pessoas que vão entrar num debate muito mais preparadas e o lacrador da direita da rede social que conseguiu ser eleito vai se dar mal nesse embate. Porque o cara, eu lembro meu pai falando para mim, eu tinha acabado de entrar no Congresso, ele falou assim, não ache você que você é o Aurataz da honestidade e o intelectual que passou na PF formado na FRJ, que ele vai comer o teu fígado aqui se você não chegar num debate bem preparado. E é por isso que eu falei, uma das principais características, eu sempre gosto de ressaltar o quê? A humildade. O meu primeiro ano, você praticamente não ouviu falar de mim. Eu fiquei quieto, só olhando meu pai, meu gabinete lá do meu pai, só olhando meu pai, indo para os debates, discussão, tal. Às vezes eu ia aqui, ia colar, mas devagarinho comecei a comer o meu feijão com arroz. E o pessoal da direita hoje em dia se sente muito pressionado por conta de rede social e quer chegar e ir para o embate, e não sabe nem o resultado que ele quer com aquele embate. Então é complicado, acho que a gente tem que ter uma maturidade melhor, né? E essa formação do partido é o que eu gostaria de fazer. Um dos projetos que eu desenhei, enquanto secretário internacional do PL, qual que era? Era de fazer 2 eventos por mês em estados diferentes do Brasil e um fora do Brasil. Nesses eventos, por exemplo, eu ia chamar um deputado argentino para falar sobre economia argentina num evento desses. Antes, ele ia dar uma aula de 2 horas para pelo menos umas 20 ou 30 pessoas. Essas pessoas nos acompanhariam, né, o Estado bancaria a ida dela nesses estados, e aqueles que tivessem assiduidade comprovada, ao final do ano, iam comigo conhecer, sei lá, a Casa Rosada lá na Argentina, a gente ia dar um pulo no parlamento da Hungria, ia no Congresso americano, sei lá, enfim. Mas uma maneira de você qualificar essas pessoas e deixar elas preparadas para entrar nesse campo de combate. Porque aqui nos Estados Unidos, não tem isso do cara, bombei na rede social, vou sair candidato. Como é que é? Aqui o cara tem que ficar 5 anos, comprovar que ele frequenta a igreja, intercâmbio, qual o college que ele cursou, etc. Ou seja, ele faz parte de uma comunidade conservadora. E aí, para o cara ser um traíra e virar as costas para isso tudo, ele não está apenas tomando uma decisão que compete à esfera política que ele trabalha. Ele está dizendo não
para todos os ambientes que ele frequenta. O futebol, a igreja, o lazer, a escola, etc. Então, aqui nos Estados Unidos, reduz muito essa questão do caroneiro, que no final das contas é um aventureiro ali que conseguiu algum sucesso. Ou seja, fazer política né, do começo. Né? Isso aí. O pessoal se emociona fácil, né? Pois é, né? Cadê o Marçal agora para abrir a boca? Nos últimos dias tivemos aí pelo menos duas grandes questões judiciais com duas pessoas diferentes que apoiaram o Marçal abertamente e o Marçal nem apareceu para dar um salve, né, para ambos. Então, boa sorte aí. Para ensinar uma técnica de programação neurolinguística para passar a tristeza. Não ele tá fazendo live com o Boulos. Tá fazendo live com o Boulos. Vai vir a 21ª onda aí. Pô, deixa eu perguntar um negócio sobre as sanções, que a gente... essa coisa da união política aqui no Brasil, mas você está fazendo esse trabalho aí nos Estados Unidos, que nem você falou no começo, esse trabalho de bastidor mesmo, né, de conversar com os políticos aí, de fazer, e muitas vezes aqui o pessoal não vê, né, porque é bastidor, afinal de contas, e aí o pessoal fala, tá passeando lá, e aí muita gente tem falado que assim, não, essa coisa das sanções aí é interesse das Big Techs, porque elas é que estão interessadas em fazer isso, que é engraçado, né, porque esse negócio vem de muito tempo e as Big Techs muitas vezes até se beneficiaram dessa censura e dessa, né, e agora estão tendo problema, mas na verdade o trabalho que a gente quer que você faça, que você parece estar fazendo, é justamente falar assim, não, mas é uma questão da liberdade de expressão, porque a Big Tech não está querendo liberdade de expressão, a gente viu isso na pandemia, eles querem o poder dele. Você acha que essa narrativa de que as Big Tech sozinhas estão pressionando e você só está aí passeando, como é que você responde a essa narrativa deles? Eu dei sorte por conta da arrogância deles, né? A arrogância deles nunca enxergou que eu estava fazendo alguma coisa produtiva aqui nos Estados Unidos. Então era o bananinha, era o covarde, era o fujão, pô, deixa esse moleque lá, filho do presidente, e tal. Fritador de hambúrguer. Depois eles acordaram depois que o Rubio falou que estava analisando e tinha grandes chances de sancionar o Alexandre de Moraes. Aí é que eles começaram a correr atrás do prejuízo. E como foi pouco tempo, eles não conseguiram, né, definir uma estratégia de narrativa. Então, se você ligasse na Globo News, estava a Catanhede falando lá, não, ele é insignificante, tal. Por outro lado, estava o PGR abrindo um inquérito contra mim. Eu falei, calma aí, ou eu sou insignificante, não faço nada, ou eu sou um risco à democracia e o PGR está abrindo um inquérito para me dar 12 anos de cadeia, que é o que eles estão pedindo lá, que eu fui envolvido agora acusado do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu estou entrando nesse inquérito do golpe aí agora. Se der mole, vou entrar no processo. Núcleo 7, 8, 9 ou 10, sei lá. Vamos ver o que o Deus do Olimpo vai decidir. Então eles acabaram batendo cabeça nessa narrativa, e uma das que veio é essa questão das Big Techs. Né? Só que faz muito tempo que a gente não ouve, o maior expoente das Big Techs é o Elon Musk, né? dele falar com relação ao Brasil. É claro, tem Big Tech que vai interessar essa pauta, como, por exemplo, a Rumble e a Truth Social, que não entraram no mercado brasileiro, e tem outras Big Techs que vão ser contra, talvez para garantir uma reserva de mercado para eles. Então, eu não vejo um consenso entre as Big Techs, mas eu tenho certeza que eles estão muito preocupados porque a coisa está indo longe demais. Né? O julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a gente viu lá o CEO do Google dizendo que está preocupado, né? Talvez até com a possibilidade de encerrar algumas operações no Brasil, porque vai ficar muito difícil de poder controlar o discurso de todo mundo. E vão começar a tomar multas, e, enfim, isso daí vai ser igual o Citibank quando começou a tomar ação trabalhista, teve que fechar as portas no Brasil. Então, existe uma preocupação, com certeza vai ter Big Tech que vai apoiar, que não vai apoiar, mas eu posso te falar, não colou. Eles estão tentando me desmerecer porque viram que o meu nome foi alçado, né, foi jogado muito para cima com essa questão toda. Eles não se deram conta no começo que se surgir uma pessoa capaz de dar uma sancionada no Moraes, dar uma punição no Moraes, essa pessoa já vai ser amada pelo público. Né? Uma prova disso é o jeito como o Bolsonaro chega aí pelos estados e Moraes não anda, não consegue sair de casa sem segurança e indo para evento controlado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente tem uma expectativa de que essa sanção saia.
Quando ela vai sair, a gente não sabe, né? A rotina da Casa Branca é algo muito instável, né? A gente sabe que a todo momento isso muda, mas, é como diz até o Paulo Figueiredo, né? O ultrassom da grávida tá bonito, tá de 39 semanas, pode nascer na 40ª, na 41ª, na 42ª, até na 43ª tem bebê que nasce, mas a gente continua trabalhando aqui para que ele nasça, né? A gente já tem o aval de todas as altas autoridades envolvidas no caso, National Security Council, a State Department, o jurídico da Casa Branca, etc. Então existe uma ordem executiva pronta para o Trump assinar. Quando ele vai assinar, não sei. Isso vai depender do momento político, isso vai depender de outras variáveis que aí não estão debaixo da minha gerência. E aí a gente vai ver quando é que vai acontecer. Mas eu tenho muita esperança de que vai acontecer, Deus quiser, em breve, né? Mas não consigo cravar uma data nem falar quando. Mas é engraçado, porque isso, eu não sei, eu imagino que isso deve passar pela cabeça do Trump, né? Essas similaridades. Ele teve tentativa de assassinato, teve essa lawfare pra cima dele, a mesma coisa que seu pai. Agora o Miguel Uribe lá também tá em estado crítico até agora, ninguém sabe se ele vai sobreviver. Teve um monte de casos parecidos. O Trump consegue contar com detalhes a facada do meu pai. Pergunte ao Mário Frias, que estava junto no jantar lá, ano passado, lá no Mar-a-Lago. Ele parou a mesa e começou a contar como é que foi a facada do meu pai para mais 2 casais que estavam na mesa com a gente. Então, assim, a gente espera que isso conte também, né? Kim, vai lá, você que falou, faz tempo que você não fala. Não, tô aqui ouvindo aqui, pensando o que perguntar, que não seja também, assim, tão dissociado desse tema. Mas você falando aí da própria questão da presidência, assim, falando aí de essa última fala aí, eu não quero colocar em nenhum tipo de saia justa, que eu tô aqui pensando, mas seria falar o seguinte, eu vejo muitas vezes a militância, ela se questiona sobre muitas coisas, ela tem aquela tendência do se a Globo está de um lado, eu estou do outro. E aí eu pergunto você que acompanha a política há muito tempo, conhece os políticos brasileiros, não é estranho que todos os governadores democráticos, todos, sem exceção, e tem até esse termo, né, governadores democráticos, são aceitos e desejados pela imprensa, inclusive pelo mercado financeiro, sabe? Por quê? Por que esses caras são tão desejados? Não tem algo meio errado acontecendo, enquanto Bolsonaro tá aí, sendo atacado por todas essas pessoas, de todos os ângulos diferentes, e, enfim, né, nos últimos dias vem até crescendo nas redes sociais críticas a parlamentares, principalmente parlamentares que têm muito engajamento, gostam de lacrar, mas, sei lá, não comentaram nada sobre, assim, tudo que teve relacionado a você, da capa da Veja, as movimentações lá fora, ao discurso que você fez, a outros desdobramentos, você como possível candidato, não abre a boca sobre isso, eles também mal abrem a boca para falar do julgamento, mas posta ali um videozinho, 2, 3 palavras e não, né? Enfim, como é que você enxerga isso tudo aí, né? O que é que você falaria para a militância? Desconfiem de quem o consórcio e o mercado financeiro andam elogiando demais ou... Né? Não, talvez eles mudaram. Eu desconfiaria, né? Eu acho que quando você entra na vida pública, você tem que botar o interesse público em primeiro lugar, né? E não desse ou daquele segmento. Ainda mais quando você assume certas posições, né? Mas com relação a parlamentares, pessoas que foram eleitas na aba do Bolsonaro, elas não se pronunciarem sobre determinados casos, eu acho que isso daí acaba aos poucos, é verdade, mas as pessoas acabam vendo. Eu fiz acho que um vídeo só ou 2 falando sobre isso, né? Só para alertar, para dizer, ó, vocês estão vendo, né, o que eu tô vendo, né? O principal pauta que a gente está tendo, a tábua de salvação, para que a gente possa ter um país minimamente democrático, tá vindo dessa questão de sancionar sanção aqui dos Estados Unidos. Você imagina só ver a notícia que é o seguinte, o Trump abre a boca e o Trump fala, eu não vou sancionar o Alexandre de Moraes. Meu amigo, saia de baixo. Aí vai ser artigo 19 do Marco Civil da Internet, vai ser encabrestar de vez mesmo a presidência do Senado e da Câmara, enfim, vai ser o terror, porque ele vai ficar mais à vontade ainda. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu não sei se todos os deputados de direita têm noção, mas é um trabalho que é pertinente até a própria
existência dele enquanto deputado, né? Eles deveriam estar apoiando mais do que tudo. Eu recebo muito apoio? É verdade, muito apoio. Mas eu procuro não ligar muito quando não vê apoio, sabe? A gente faz as coisas porque a gente sabe que é o certo. A gente não faz as coisas esperando reconhecimento de ninguém. O que dá tristeza é que o caminho poderia ser muito mais rápido e muito mais suave. Acaba sendo mais tortuoso, mais trabalhoso, mais estressante. Mas eu vou fazer o quê, né? Isso aí tá fora do meu controle. E só uma pergunta, também sem tentar colocar numa saia justa demais. O PL deveria ser né? O PL. Mas, olhando em termos reais, quantos PLs hoje, sei lá, existem dentro do PL? E em termos reais também, será que quantos PLs a gente consegue reduzir para... Eu digo assim, quantos PLs, quantos grupos internos que vêm buscando uma certa autonomia? Será que a gente não pode migrar um caminho, sei lá, só 2 grupos diferentes, né? Que, beleza, vida que segue, como era para ser, só um grupo mais ligado ao centrão, um grupo mais ligado à direita, né? Como está hoje a direita no Brasil, né? Quantos grupos Quão dentro dos grupos que fragmentado. na verdade devia ser, talvez, né, um grande grupo, pelo menos, pensando em termos de um Isso partido daí só. não vai acontecer nesse momento, Kim, porque as pessoas que pensam diferente do Bolsonaro, que acham que ele é uma página virada, etc., elas ainda não têm um conforto para dizer isso abertamente e serem eleitas. Elas sabem que elas precisam de Bolsonaro para sua eleição. Então, o que pode ocorrer é uma torcida para que o Bolsonaro esteja fora do jogo, para que isso abra caminho para essa, entre aspas, nova direita. Mas, assim, eu acho que cada vez mais você vai depurando. A cada eleição você dá uma depurada. Muito estresse na rede social vai acabando também abrindo os olhos de muita gente, né? Mas eu posso te dizer com clareza, né? O PL é um partido totalmente heterogêneo. E não é só bolsonaristas contra o que o pessoal fala na internet, né? De PL raiz. Tem várias outras ideias ali dentro. Aí vai ter gente que vai falar, Eduardo, mas é bom que isso é democracia, pluralidade de ideias. Gente, partido político não nasceu para ter pluralidade de ideia, não. Partido político nasceu para ter uma constituição, né? Um plano definido, né, daquilo que eles pretendem para o país. Se você concorda, está dentro. Se você não concorda, está fora, né? Olha aí a importância de você ter bem definido essas pautas que a gente está falando. Porque, é democrático. Tá, então vamos botar o cara do PSOL dentro do PL? É claro que você não vai concordar com isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente tem que, entre aspas, aproveitar enquanto o Bolsonaro ainda está vivo, que depois que ele morreu, não sei o que vai ser da direita, né? Vai ser igual o dono da Boca, o dono da favela quando morre, né? O dono do tráfico de drogas lá. Vai ficar o gerente brigando com o fogueteiro, que vai brigar com outro. Enfim, tiroteio para tudo que é lado, você vai ver só. Mas enquanto ele está vivo, a gente tem que aproveitar para tentar sedimentar um movimento permanente, né? Utilizar essa estrutura do PL para construir um projeto de país, para construir uma formação acadêmica, intelectual, não só para os próximos parlamentares a serem eleitos, mas para o próprio partido mesmo. Se você for ver os Estados Unidos, por que aqui as disputas são muito mais equilibradas e elas nunca acabam na próxima eleição? É porque os caras aqui têm Heritage Foundation, é mais de 100 milhões de dólares de orçamento por mês. Mais de 80% disso vem da velhinha lá do meio dos Estados Unidos, lá de Ohio, né, de Iowa, doando 20, 30, 40 dólares. Né? Você tem desde 1973 um CPEC. Então você tem várias estruturas que dão o tom da política. Quando o cara vai para a guerra do Iraque, vira combatente, perde uma perna ou se aposenta por qualquer motivo, ele volta, ele entra numa Heritage Foundation, no Leadership Institute, e vai fazer o Plano Nacional de Defesa do país. E depois um Trump eleito, esse papel vai chegar na mesa dele para ele tomar decisões relacionadas aos Estados Unidos com base naquilo. Aquilo ali vai ser enviado para todos os prefeitos dos Estados Unidos para saber o seguinte, olha, aqui eu já sei, né, que eu tenho que ter uma guarda municipal, que é assim, que é assado, uma relação com a PM que é assim, que é assado. Eu já sei o que é homeschooling. Eu vou tentar implementar aqui um voucher para a pessoa poder receber um dinheiro e saber onde é que ela vai decidir, onde é que ela vai querer matricular o filho dela, se é numa escola judaica, se é numa escola de ateus, se é numa escola assim, se é perto de casa, se não é. Então eu acho que é tudo isso que a gente está falando. Eu vejo poucas pessoas debatendo isso.
né? Acho que o Quinto Elemento é um dos poucos programas que a gente vê do YouTube que você realmente debate isso. A maioria das vezes que eu sou convidado para ir num podcast é para falar só dos temas recentes, né? Jair Bolsonaro. É importante? É, com certeza é. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: quando você construir um país, você tem que estar muito além disso, né? E isso daí é até a minha bronca com o PL. Eu acho que o PL está saindo bem com os eventos que está fazendo agora de comunicação e seminários, mas dá para aproveitar muito mais isso. É investir dinheiro fora da época da eleição. É acabar com aquele pensamento de que, vamos economizar o máximo possível, quando chegar na eleição a gente despeja dinheiro porque é isso que elege deputado. Não, né? O que vai eleger uma boa bancada e vai ser muito preventivo para parar arestas é essa formação. Então, pegando esse gancho, Eduardo, esse investimento, às vezes o que eu percebo olhando em volta, eu sinto falta às vezes de ver o discurso da direita se concretizar na prática da vida do dia a dia do cidadão no município. Já faz tempo que eu comento isso com o Kim, com o pessoal aqui, que a gente vê no dia a dia. Eu, pelo menos, eu fui criado num sistema de política regional, municipal. E a gente sempre vê que, no final das contas, o voto do vereador, por mais que o cara possa ter uma preferência, eu sou mais conservador, sou mais liberal, sou mais de esquerda, mais de direita, no final das contas, o que define o voto de vereador e prefeito é muito mais uma questão prática, ligada ali ao que está rolando no município. A ideologia, ela fica para depois. Eu já trabalhei com parlamentares de esquerda, de centro, e a gente vê que quando você está lá dentro, você nem escuta falar de ideologia. Os caras estão trabalhando e falando, caramba, eu preciso agradar aquele grupinho ali, porque ali vai ter uns votos. Ali eu preciso fazer aquilo para aquela população, porque dali vai render mais tantos votos. E a ideologia não rola essa discussão na prática do dia a dia. Às vezes eu sinto falta de ver essa movimentação por parte do que a gente chama hoje de direita. Claro que até pegando um paralelo do que o Olavo falava, que a direita, o que a gente chama de direita é, na verdade, um grupo muito heterogêneo de pessoas que se movem por oposição àquilo que a esquerda faz. Então a esquerda se coloca como política e a direita ela acaba sendo antipolítica, porque ela só se mexe para ser contra a política da esquerda. Se tiver tudo bem, o pessoal fala, puta, quero pegar minhas ondas, tô aqui ocupado cuidando da minha família, meu trabalho, pagando meus boletos, eu não quero me meter com política, eu quero que o Estado não me atrapalhe, independente do tamanho que ele tenha. E aí, quando o negócio começa a degringolar demais, o pessoal se levanta e fala, porra, agora tá difícil, precisamos fazer alguma coisa. Só que quando o pessoal se levanta para fazer alguma coisa, é porque o trem já saiu muito do trilho. E aí, para colocar de volta, fica muito complicado. Beleza, esse é o ponto que a gente tá. E aí a gente tem um grupo heterogêneo, mistura liberal, conservador, monarquista, tradicionalista, evangélico, cara, você vai ter de tudo nesse ambiente. Ok, eu acho que dentro de um partido como o PL ou outros que venham a existir, sempre vai ter um pouco dessa mistura, dessa pluralidade. Tá, no final das contas, o que vai definir é o voto dentro do município. Muitas pessoas falam, poxa, por que a gente não consegue, sei lá, ter o Senado fazendo uma pressão muito grande? Pô, porque muitas vezes o voto do senador, o voto do deputado, ele não está linkado a uma política concreta do município, que é aquela história de eleger vereador pra caramba. Você vê em qualquer cidade, cara, todo vereador é ligado a algum deputado. Todo vereador, ele tem uma ligação, ele faz campanha para aquele deputado, ele chama os cabos eleitorais dele e fala, pô, aí, chegamos na eleição, preciso dar 300 votos para esse meu deputado aqui, preciso dar 100, os caras têm meta de voto. Os caras têm meta, pô. Os deputados antigos aí de Centrão, aquele esquema mais fisiológico, pô, os caras têm cargo em tudo que é município e dá meta de voto para cada um desses cargos. Tudo bem, esse não é bem o estilo da direita fazer as coisas. Mas, pô, esse sistema funciona. E eu sinto falta do pessoal da direita avançar para esse campo um pouco e tomar o espaço fisiológico, não para ser fisiológico, mas para realizar aquilo que deseja. Porque se você também não tem o poder na mão, esse micropoder que está ali na trama da sociedade, também não dá para fazer nada. Então meio que os deputados da direita, às vezes eles não metem medo de verdade no sistema, porque ele não está mexendo onde dói naquele prefeito, que é o orçamento do município. Agora, uma cidade com 15 vereadores, pô, junto os deputados da direita, que são famosos, tem voto pra caramba. Cara, você consegue ter 4 vereadores numa cidade ali, pô, você mexe no orçamento do município, você mexe onde dói naquele prefeito. Então, às vezes eu sinto falta dessa ligação ainda. E entendo que ela poderia ser criada, sim, a partir da fundação do PL,
de fazer um investimento voltado e bem direcionado para essa política. Claro que isso é difícil pra caramba, eu sei que é complicado de fazer, mas se não começar, também nunca conclui. Sim. Qual é a dificuldade do PL, enquanto partido, organizar dessa maneira para que o deputado, o senador, eles consigam ter uma ligação mais direta, mais orgânica e mais funcional com essa letra miúda do município para o cidadão sentir? Onde é que embarrera o negócio? Cara, acho que embarrera no próprio preconceito do deputado, cara. Se você parar para ver, os deputados da direita, basicamente é fruto de rede social. O pessoal normalmente não tem grandes recursos, né, mas na rede social dando opinião ele acaba sendo eleito, e quando ele é eleito com esse voto de opinião, pode olhar, por exemplo, o meu caso, ou o caso de várias... Pensa num deputado que é bom de rede social. Eu tenho certeza, se você olhar o mapa de votação territorial dele, é tudo espalhado. Enquanto que esses deputados que você descreveu, que sempre foi a tradição do centro, o cara, fala-se até, né, ele é o cara daquele curral eleitoral, é o cara do litoral norte, é o cara do noroeste, é o cara da Baixada Santista. E aí ele gira todas as emendas parlamentares dele para aquela região. Eu te falo, eu fui eleito com base no meu pai, né, em 2014 eu tive 82 mil votos, depois estourei em 2018, e eu me dei conta disso. E eu comecei a fazer essa transição. Eu falei, beleza, já tenho voto de opinião e vou continuar cultivando esse voto, através dos meus discursos, né, apresentação de projeto de lei, comissões, audiências públicas, etc. Mas, por outro lado, eu enxerguei exatamente isso, Herbert. E o que eu comecei a fazer, e que o meu pai também fazia muito pouco no passado, quando ele era deputado federal, era explorar essa questão das emendas. E a gente já conseguiu eleger deputados fazendo o quê? Fazendo a destinação da emenda e colocando na conta de alguém. Então, por exemplo, eu ia lá em São José do Rio Preto, você fazia uma destinação de emendas parlamentares para o hospital de base, né, ou agora para a Santa Casa, ou para a Santa Casa de Franca, enfim. Eu sempre estava preocupado em pegar uma pessoa daquela região para me dar o braço e ir comigo visitar o hospital, falar com o coronel da PM, comandante da área, etc., aparecer na rede social com aquela pessoa. E eu sou um dos raros casos em que eu dou moral e marco outras pessoas na minha rede social. Porque quando você marca o cara pequenininho, né, por vezes isso faz baixar o engajamento no Instagram. Então nem todo mundo marca. E também isso daí é dividir capital político. Né? Tem gente que gosta só para si, para inflar o próprio ego. Mas enfim, eu comecei a fazer esse movimento e eu acho que todos os deputados tinham que ter clareza para fazer isso. Agora, o bicho do deputado é complicado, porque se ele acha que ele está eleito no voto de opinião, ele acha que acabou o problema. Ele não enxerga o jogo assim, poxa, cara, tem que tomar esse território, porque se eu não for ali naquela localidade, alguém da esquerda vai chegar e vai mentir para aquele cara. Vai falar que vai resolver o problema dele do saneamento básico, vai ganhar o voto daquele cara, ou vai dar um tijolo. Quem nunca reclamou disso, né? Pô, o cara chega na época de eleição, ele troca ali o voto dele por um churrasco. A gente tem que entrar lá e conversar com essa pessoa, né? E não falar sobre Edmund Burke, né? Sobre Friedman ou qualquer um desses caras, que a esquerda não conquistou, não chegou ao poder fazendo isso, né? Muito pelo contrário, você bem falou. Mas para apresentar para eles os seus argumentos. Eu, por exemplo, lá em casa, eu sempre falava com uma pessoa que trabalhava lá em casa, perguntando para ela e justificando e falando, como é que tá o preço do café aí? Tá tanto, sabe por que tá tanto? Por causa disso daqui, disso. E tentava explicar para ela. Eu tentava ser sempre o agente transformador do meio em que eu vivo, né? E eu acho que você está certo, tem que ter essa migração, não só para você ter o voto de opinião, mas migrar para você também ter esse voto do vereador, do prefeito, da base. E eu acho que, enfim, mas aí vai depender de cada um, né? É difícil conversar com o deputado e falar para ele pagar missão para fazer isso ou fazer aquilo. Então, mas isso não poderia ser um fortalecimento da cúpula do partido e dessa diretriz? Porque eu acho que o ambiente de direita ele é sempre mais individualista. Então fica cada um meio que por si. Cara, mas tem que... Cara, o individualista ele sempre vai perder pro coletivista no final das contas se continuar dessa maneira. Precisa ter... precisa encontrar um equilíbrio entre o individualismo do candidato, ok, a gente tem um perfil mais conservador, liberal, etc. Ninguém é tão coletivista quanto a esquerda, mas, porra, se não tiver nenhuma consciência coletiva de nada... O partido só faz isso se tiver poder, se tiver uma maneira de
de poder cobrar a fatura do deputado. Não, Senão não vai conseguir fazer. Então, mas a própria distribuição dessa verba do fundo eleitoral, do fundo partidário, daquela porcentagem que Sim. por lei é obrigatória a ser gasta com um programa de formação política, essa distribuição de verba não poderia ser, olha, vamos estar distribuindo isso aqui, mas, porra, eu quero ver o resultado. Poderia, mas aí o partido tem que estar preocupado com isso daí. Hoje em dia, muito da mentalidade do PL é focado só no eleitoral, nos 45 dias. Entendeu? Se você chegar... É o que eu falo, tem que ter um projeto de país, tem que saber o que você quer, entender que um partido não é democracia. O melhor exemplo que eu tenho de partido, para mim, é o Vox da Espanha. O Vox da Espanha, cara, tem fundação. Os caras fazem documentários sobre o Foro de São Paulo, tema que é sensível na América Latina e pouco sensível lá na Europa. Eles são super organizados, eles têm mídia, eles têm o La Gazeta de la Iberosfera, eles têm o El Toro TV conectado com eles, eles mandam os seus filiados para fazer intercâmbio, eles fazem um evento tão organizado quanto o CIPEC, né? Normalmente é o Vive Espanha, tão organizado quanto o CIPEC, anual. Você entra lá, parece que está entrando numa arena de um estádio, um negócio sensacional. Então é o partido mais organizado. E ali você não consegue fazer alguma coisa fora do partido, porque senão você está fora. Por quê? Porque lá é lista fechada. Você não está na cabeça de chapa se você começar a fazer uma conduta isolada, sem ter o aval do partido. Então todo mundo tem que ir primeiro dentro do partido, debater, discutir e dali partir para fazer a sua atividade. E enquanto que no Brasil, de uma maneira geral, isso daí não é necessário. O poder que o presidente vai ter de um partido, ou um líder, melhor dizendo, vai ser de conseguir tirar você das comissões. Pode até fazer isso. Mas como é que eu vou te falar? Eu acho que primeiro a gente tem que amadurecer politicamente antes de dar tamanho poder para, ou mais poder ainda, né, aos caciques para fazer isso. Mas se o partido tiver uma mentalidade, uma definição e uma clareza daquilo que ele quer para o país, ele vai poder chegar e melhorar esse teu ponto aí que você está levantando. E como, só para fechar essa série aqui, essa pergunta, e como pode se alcançar essa clareza? O que falta? Tem um caminho? A gente está muito preocupado com a eleição e não dá tempo de parar para pensar? O que falta para a gente chegar lá? Você vê uma forma de alcançar isso? O Rogério Marília é secretário-geral do partido. Até onde eu sei, ele estava fazendo algumas consultorias nessas diversas áreas para montar um projeto de país. É o que eu estava querendo fazer também, começando a caminhar, fazendo reuniões com deputados estaduais, uma vez a cada 2 meses mais ou menos em Brasília, e pegando deles sugestões da área de segurança pública, que tem muito, que são oriundos da Força Policial, né? Outros da área de educação, para começar a rascunhar e fazer isso. Mas eu não tive tempo nem cabeça para conseguir focar 100% nesse projeto. É o que eu falo, falta mão. A gente precisava de um intelectual dentro do partido com dinheiro para poder contratar consultorias, poder rodar o país se for o caso, ter um staff embaixo dele. É o que eu falo, não é só mirar na época da eleição, é conseguir fazer essa intelectualidade dentro do partido. E aí você vai conseguir esclarecer essas ideias e vai ter um rumo melhor. As cabeças pensantes têm que começar a perder o nojinho da política, né? Porque é isso que acontece. Eu mesmo já fui um que tive um certo... não temos o que fazer. O Herbert me ajudou muito a sair dessa mentalidade, porque realmente, e até o Daily Wire aí nos Estados Unidos, o Michael Knowles fala muito disso. A direita parece que tem medo de ter poder, né? Ter poder é feio, faz mal. Mas a gente tem que ter o poder para fazer uma coisa boa. A gente quer fazer o bem, né? Teoricamente. Sim. Então... Só tem medo de se sujar. Exatamente. Eu sempre falo, porra, se você pode trabalhar no chiqueiro, você não precisa comer lavagem só porque trabalha no chiqueiro, porra. Arthur, quer fazer a saideira pra gente, já tá tarde aí pra você, pra nós nem tanto, mas também já passamos bastante tempo aqui. Tô firme, cara, 3h15 da manhã, tô firme forte, Adelante. Fungando igual o São Bernardo. Você precisa ver na hora de roncar, entendeu? Aí a coisa fica pesada. Eu queria perguntar para o Eduardo uma questão, voltando um pouquinho às sanções, principalmente a percepção delas no Brasil. Porque é curioso que a gente tem uma atividade de empresários, né, grande no Brasil,
Mas o mercado, por exemplo, o mercado financeiro, ele é considerado eficiente, precificar essas coisas, né? Precifica, antecipa, ele tenta mostrar uma inteligência. E esse é um assunto que, por acaso, me parece que o mercado não toca, né? Não tenho visto. Então, não tenho visto o Bradesco falar, Itaú falar, o André Esteves falar. É aquele negócio que está tudo bem, mas eles vão ser os principais caras que vão acabar operacionalizando isso. Então, assim, como é que você vê, caso aconteça as sanções, o efeito, o desdobramento disso no Brasil, em várias camadas? Como é que você está vendo isso? E a reação ou a apatia ou a abulia, sei lá, da Faria Lima, que simplesmente finge que não precifica o que não está vendo esse movimento acontecer. Eu não sei se você tem falado com alguns bancos, tem empresário falando com você, tem gente que discute com você, tem cara que procura, empresário que procura para discutir o Brasil, para ver tem tido essa relação, essa procura de empresários, ou está todo mundo ali na torcida, na moita, com medo do inominável? Não, tem essa procura sim, né? Muita gente está bem preocupada em montar a posição, né, para não ser pego de surpresa, imaginando cenários futuros, né? Mas também tem gente que se preocupa com o Brasil também, tá, Arthur? Né? Não é todo mundo no mesmo saco que só tá afiando os dentes para morder, abocanhar a sua parte do lucro, não. Mas eu acho que é lamentável, mas é inevitável que, vindo as sanções, o mundo inteiro vai ficar sabendo. Até porque o Alexandre de Moraes tem tudo para ser o exemplo, né, tomar a punição exemplar para que nenhum outro juiz estrangeiro se aventure a fazer como o Moraes está fazendo, né, mandar de prisão contra cidadão americano por conta de post que ele fez a partir do solo americano, né? E isso vai mandar um recado para o mundo inteiro, mais acentuado com essa postura aí dessa administração Lula, né? Está pagando missão até para o Itamaraty me investigar aqui. Saiu uma notinha no jornal falando, né, que o Itamaraty não se presta mais a fazer isso. Isso ocorreu em outros tempos, né? Deixaram subentendido que era nos tempos da ditadura e etc. Mas que não é papel do Itamaraty ver quais são os passos de um deputado federal no exterior, porra. Os caras não são polícia. E estão certos, né, nesse sentido. Mas o Lula, comprando a briga do Moraes, ele está dragando o Brasil para esse ringue aí das sanções. Eu não vejo o Trump sancionando o Brasil inteiro por conta do Alexandre de Moraes. A gente sempre trabalha para sanções individuais, mas é inegável que isso aí manda um recado para o mundo inteiro, para dizer pelo menos, olha só, os juízes desse país aqui realmente é uma república de banana. Olha só o que os caras estão fazendo, né? E não deram conta de solucionar internamente no Brasil o problema. Você acha que está um local seguro ou um local inseguro para você botar o seu dinheirinho? É claro que isso daí vai gerar insegurança jurídica. Isso daí vai afastar investimento. Agora, não é nenhuma novidade para o Brasil, né? Vocês podem falar até melhor do que eu. A recorde de fuga, né, de saída de remessas de dinheiro do Brasil para o exterior. Todo mundo está fazendo. Inclusive, esse pessoal do mercado financeiro faz isso, né? São sofisticados para fazer isso, porque sabe que aqui no Brasil não compensa muitas das vezes você investir em determinado negócio, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas é um remédio amargo, mas necessário. Pior é o Brasil não tomar esse remédio, né, ocorrer uma consolidação do poder do Moraes e o grupo dele, e aí sim a gente vira uma Venezuela para valer. E aí, para curar desse câncer, aí vai ser muito mais complicado. Olha aí a Venezuela como é que tá. Quem é que vai dar uma solução para a Venezuela? Complicadíssimo. O que eu estou querendo é que o Brasil tome remédios antes da gente chegar nesse estágio da Venezuela, porque não está faltando muita coisa, não. Eduardo, só para pegar uns negócios aqui na questão das sanções e terminar minha pergunta aqui, e a questão porque o Rubio, quando ele foi, inclusive no Congresso, ele falou da questão da energia lá do Paraguai, etc., né, do excedente de Itaipu, mas também tem alertado sobre a questão de você ter organizações terroristas do Hamas na região da Tríplice Fronteira, né, ali na América Latina. E, obviamente, isso passa pelo PCC e também pelo Comando Vermelho, que eu acho que, mais do que claro, que nós já viramos um narco-estado agora, né, com essa tomada, principalmente nesse governo aqui, deixou o tráfico tomar o nível federal. Então, minha pergunta, assim, você tem falado com o Rubio, com o Wessel, com a turma que você fala lá, com os secretários, sobre o crescimento do PCC como organização criminosa e, evidentemente, terrorista no Brasil?
eles entrariam, eles estão abertos a começar a botar esses caras na lista também? Como é que está essa discussão das organizações criminosas lá? Eu estou preocupado de falar e já vai vir gente me atacando, me atacando não, né? Me criticando, dizendo, tudo que vem dos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro. Não, eu tô falando do pessoal aí mais limpinho mesmo, né? Que fica falando, e aí, o Eduardo já falou que essa medida dos Estados Unidos veio dele. Eu já fiz 2 reuniões, tá? Em 2 órgãos diferentes, uma dentro da Casa Branca e uma no State Department, falando exclusivamente sobre esse assunto. Isso é algo que preocupa muito eles, porque eles já têm informações de que a sofisticação do PCC e do CV está levando a lavagem de dinheiro, inclusive com pessoas já sancionadas, ligadas à Al-Qaeda e ao Hezbollah, tá? Então eles estão olhando isso aí com muita preocupação. Aquela operação que teve mais para o começo do ano, do Take America Back, que prendeu, acho que 12 brasileiros, né? Boa parte deles com envolvimento com o PCC e boa parte deles imigrantes ilegais nos Estados Unidos, onde eles estavam fazendo tráfico de fentanil e tráfico ilegal de armas, passando por Flórida, Massachusetts e Carolina do Sul. Isso ligou um alerta muito grande para eles. Então, como eles estão agora com essa nova política migratória, com essa nova política de envio de bandidos e criminosos dos Estados Unidos para as cadeias do Bukele, né, notoriamente para o CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo, eles também estão analisando a possibilidade de colocar nesse jogo os cartéis brasileiros. Os 2 maiores são o CV e o PCC. O CV já praticamente controla a rota de droga dos principais produtores de cocaína do mundo, né, Bolívia, Colômbia e Peru, e também divide com o Comando Vermelho rotas de entrada de armas, principalmente pelo Paraguai, tríplice fronteira do PCC, Porto Murtinho mais ao norte, Comando Vermelho. Então eles estão de olho nisso, porque eles sabem que no Brasil não tem como você muito esperar a justiça, né? O que há hoje em dia é o retorno daqueles diálogos cabulosos. E eles não querem que isso daí chegue por lá. Então, uma maneira que eles teriam para brecar o avanço desses grupos é fazendo sanções. Porque eles não vão pegar só o traficante lá da ponta que está segurando o fuzil. Eles vão pegar o cara que lava dinheiro, o cara que é mais sofisticado, aquele cara que nem sempre bota a cara, aparece na televisão, às vezes não é nem procurado pela polícia. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. E eu lembro o seguinte, uma vez designado como grupo terrorista, essas pessoas que podem às vezes nem cometer crime violento, falei aqui de lavagem de dinheiro, essas pessoas fora do Brasil, elas podem ser presas pelo DEA em qualquer localidade. Então isso aumenta o poder do DEA de ir atrás dessas pessoas, prendê-las e levá-las à justiça americana, né? Paraguai, Colômbia, dentre outros países, são países onde isso daí é uma possibilidade de acontecer, onde existe uma cooperação mais forte com os americanos. E se Deus quiser, no Brasil, retornando um governo Bolsonaro, por exemplo, haveria muito mais cooperação nessa área. Eu sei que o Brasil proíbe na sua Constituição o envio de nacionais para cumprir prisão, né, no exterior, e também não existe a pena de banimento. Mas, pegando um estrangeiro da Al-Qaeda, do Hezbollah ou do Hamas, procurado pelos Estados Unidos, a gente pode sim mandar para que eles depois mandem lá para a prisão do Bukele em El Salvador, se for o caso. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Última chance, hein? Kim? Só Herbert? falar o seguinte, o que você falaria, Eduardo, assim, em encerramento, né? Eu perguntei antes para militância, mas o que você falaria para, sei lá, se alguma pessoa de outra bolha assistir a esse final, né? O que se você tivesse a oportunidade de falar e a pessoa tivesse minimamente o coração aberto para ouvir, qual a mensagem que você gostaria que eles, né, absorvessem? Se ela tivesse com as armas baixadas, eu falaria que eu não sou esse bicho de 7 cabeças, que muitas vezes a imprensa tenta pintar, né, de uma pessoa agressiva. Sou uma pessoa que só quer o bem do país, e certamente aqueles que querem também o bem do país são convidados a colaborar, a debater, a levar o nosso país para um rumo melhor. Eu acho que, principalmente na base, a gente tem que ter a liberdade de expressão para a gente poder trocar essa ideia. E eu acho que esse é o momento que o Brasil precisa, né? Um momento de virada de página, um momento de união. É muito daquilo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Falei do exemplo do Bob Kennedy, mas existem vários outros aí dentro do governo, para que a gente possa caminhar junto e melhorar enquanto nação, né? Não ficar focando só na treta, no conflito, naquilo que diverge, mas seguir o conselho
do Viktor Orbán, de focar naquilo que converge, né, de ter aliados. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Não significa dizer que a gente vai dar a mão a comunistas e vai começar a idolatrar Stalin. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o Ciro Gomes está sendo processado pelo Lula porque ele criticou banqueiro. Esse é o país que você quer mesmo? Claro que não. Eu tenho certeza. Se sentar com o Ciro Gomes e tomar um cafezinho com ele, a gente vai concordar, pelo menos, na parte de liberdade de expressão. Então, por que a gente junto não pressiona as autoridades a ceder, né, a parar com essa perseguição, com essa censura? É mais ou menos por aí. É mais ou menos é pegar ali o Aldo, tomar um cafezinho com ele. Aldo, não anima aí não fazer um projeto aqui para a gente definir onde é que impacta o nacionalismo, quais são as bandeiras que realmente importam para a soberania nacional, o que a gente pretende fazer com a Amazônia, o que pode ser essa execução de uma exploração sustentável, até onde a gente pode ir na mineração, né, discutir questão de reservas indígenas, que praticamente é tudo, desde o tempo do Enéas, a gente sabe isso, né, o Bolsonaro também fala, né, as terras indígenas estão sobrepostas aos metais preciosos, ao mapa metalogenético do Brasil. Então é começar a debater isso, e não só ficar, né, no debate político da internet, digamos assim. Eu quero pensar no Brasil para frente. Todo mundo que está com essa mesma preocupação é convidado a se unir forças e a caminhar junto nesse projeto. Maravilha. Então, Maravilha. muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a vocês três também, meus companheiros de Puxando o Fio, que hoje é uma entrevista especial. Obrigado a vocês também que nos acompanham. Aqui a gente sempre também tem o diálogo aberto, vocês podem comentar, xingar, falar bem, o que vocês quiserem, compartilhem, deem like, ouçam os nossos programas. Nós temos programas também muito heterogêneos, assim como a direita. Falamos de cinema, falamos de geoeconomia, a gente fala de cultura e a gente também fala de política do dia a dia, porque são todos assuntos importantes para todos nós, para a gente se formar como pessoas e para ter uma discussão, inclusive, como país. Essa discussão interna que o Eduardo falou no PL, a gente faz um pouco aqui. Pô, o que é ser brasileiro? Por que tem... Parece que às vezes tem dois Brasis, né? O do narcotráfico lá, do funk, e um monte de Brasil legal do Ariano Suassuna, por exemplo, do Machado de Assis, das pessoas que se conversam aqui. Então, do carinha, do cafezinho, seu vizinho, que às vezes até vota no PT, mas não é um cara ruim, que você conhece desde pequeno. Enfim, aquela coisa que a gente precisa começar a discutir, senão a gente vai ser um inferno isso aqui, a gente vai ficar brigando o resto da vida e ninguém quer isso pra vida, a não ser os psicopatas doidos, e aí só eles que vão ganhar. Então é melhor a gente que não quer isso sentar e conversar. Muito obrigado a todos e nos vemos por aqui no canal, nos canais, inclusive Instagram também, todos os canais do Estúdio Quinto Elemento. Um grande abraço a todos e até já.